Quando a honra é exigida, isso reflete uma carência emocional de alguém que está carente de aceitação. Portanto, para suprir esta carência, precisa dessa exposição. Isso é complexo de inferioridade. Nós, como homens de Deus, devemos estar completos. Não devemos ter essa carência de aceitação, de honra, que o que vai me dignificar não é sentar lá frente, sentar lá atrás. Não, eu sou o que sou, onde estiver. Então, e a minha identidade é Deus quem define. A maior glória que eu tenho é ter Deus na minha vida. Você, quando é um líder empático, não soberbo, não orgulhoso, não arrogante, as pessoas te honram. Portanto, aí é onde existe essa confusão da honra e da glória. Deus é um Deus de equilíbrio, porque também devemos ter cuidado com os extremos daqueles também que muitas vezes, pelo líder ser humilde, ser um líder dócil, então aqueles carnais também se aproveitam já para poder desonrar, para poder tentar bandalhar. Não devemos saber ser equilibrados. Tanto a Bíblia é clara quanto a isso. Nós vamos ver em 1 de Timóteo 5,17, diz claramente: aos presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, principalmente os que dedicam à pregação e o ensino. Não atarás a boca ao boi que debulha, não aceita acusação senão por 2 ou 3 testemunhas. Então mostra que você não deve brincar com um homem de Deus, um homem que realmente tem aprovação. E não é o orgulho que vai provar que eu sou homem de Deus, não é o estar ali em cima no pedestal que vai provar que eu sou homem de Deus. Não, é seguir esses princípios divinos. Em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos pastores sendo-lhes submissos, porque eles é que velam pelas vossas almas, para que o façam com alegria, não gemendo, pois não vos será útil. Portanto, Deus manda honrar o homem de Deus, mas não endeusar. E quando você realmente é o homem de Deus e você se coloca no seu lugar, não usurpa a glória de Deus, aqueles que tentarem se levantar contra ti, aqueles que tentarem te humilhar, não é você que vai responder, é Deus próprio. E vemos o caso de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais humilde, o líder mais humilde. Quanta rebelião houve contra ele? Quantas ações? Vemos até Miriam, vemos Abirã, aquele grupo que se levantou. Moisés não fez nada. Quando havia uma rebelião, Deus mesmo é que levantava, castigava, matava. E Moisés ainda por cima, não era como nós, né? Nós quando estávamos a dizer, olha, mexeu com o homem de Deus, está a ver o que está acontecendo. Não, Moisés orava a Deus, não faça isso. Os ímpios, o que vão dizer? Vão dizer que o Senhor lhes trouxe aqui para matar. Não, Deus, não faça isso. Moisés ainda intercedia. Quando Miriam ficou leprosa, Moisés teve que orar para ela ficar curada. Bom, no caso do Abirã, Deus já não deu tempo para interceder, né? Olha, eu digo, é melhor você meter um arrogante, um desses que se diz apóstolo, profeta, mas não tem nada, ainda Deus te poupa. Mas com aquele mesmo que é humilde, que está andando no caminho de Deus, Deus mesmo é que vai se levantar contra quem se levanta contra. Não é preciso você amaldiçoar. Vemos esse evangelho também da maldição, né? Sim. Eu maldiçoo. Matou contra o homem de Deus. Usa maldição no púlpito. Porque saiu da igreja ou porque falou alguma coisa que foi, enfim, verdade. O homem de Deus não pode amaldiçoar. A Bíblia diz, até os nossos inimigos devemos abençoar. Abençoar os que os maldizem. Esse evangelho que não é evangelho, vemos amaldiçoando. Vemos atitudes que não têm nada a ver com o cristianismo. Somos apóstolos, somos pastores, somos líderes de igreja, porque um crente que saiu da nossa igreja, fundou outra igreja, fica um inimigo, fica um grande inimigo alvo a bater. Quando concebemos que liderança eclesiástica, de uma forma que não corresponde com a filosofia do reino dos céus, então vamos ter um cristianismo errado. Isto vai corresponder com nossos comportamentos, com nossas atitudes. Eu falando ainda da filosofia, que o mundo foi sempre muito influenciado pela filosofia grega. Os filósofos gregos morreram, todos, mas as suas filosofias não morreram. Continuam vivas, guiando as nações. Infelizmente, também continuam guiando igrejas. Por isso eu digo, há muitas igrejas que não são cristãs, são gregas. Embora dizemos que são igrejas cristãs, mas são gregas. São gregas por quê? Porque a filosofia que segue não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com a filosofia grega, aquelas filosofias que praticamente promoveram a existência dos Césares, dos faraós, das nossas lideranças tradicionais, com líderes semidivinos, adorados, louvados, dignos de grandes mordomias, em contraste com a filosofia cristã. Ou seja, o que está a dizer
a maneira como são conduzidas as organizações, digamos assim, seculares, é quase que a mesma que foi transportada para a igreja. É a mesma que foi transportada para a igreja. Só para nós vermos, para não repetição desses erros, Martim Lutero, ao formular a reforma, ele formula os 5 solas, que são as bases da reforma protestante. Temos sola Scriptura, dentre elas, e sola Dei Gloria, que só a Deus a glória. Nenhum homem deve receber glória, só Deus. E sola Escritura, tudo deve ser de acordo com a Escritura. Em matéria de fé e em matéria de ação. Tudo deve, em nossos dias, vamos ver algumas práticas mundanas, não é? O desfilar dos currículos acadêmicos, de posições relevantes. Quando alguém é orador num evento, ficou moda fulano X, doutorado em filosofia pela Universidade de Oxford, PhD em economia pela Massachusetts University, especialista em sociologia pela Stanford University, pela Imperial College, London, doutorado em divindade pela Harvard University. Concluindo, o que é que se pretende com isto? Este desfile acadêmico? Alimentar o ego, o orgulho acadêmico, como diz o brasileiro. Depois de desfilar aquilo tudo, a gente diz, este é o cara. Como cristãos, nós devíamos nos envergonhar, porque só um é cara, o Jesus Cristo é o cara. Isto é mundo, isto não é igreja, a igreja está a imitar isso. O mundo não tem nada para nos transmitir. Doutor reverendo, sua reverendíssima, sua santidade. Eu sei que eu tenho compromisso com a verdade. Se as pessoas que ouvirem esse podcast não gostarem, eu vou depois provar pela Bíblia. O meu compromisso é com a verdade, não é para sua santidade. Não se coaduna com a filosofia de Cristo. A filosofia de Cristo é ser servo. O maior título humano que nós podemos ostentar é aquele que Paulo ostentou. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A olhar para essa igreja atual, e o bispo fez menção de que essa igreja que vem para Angola e se espalha em alguns cantos de Angola, ela cumpriu de fato a sua missão de ser luz e sal. Tanto é que ela pregou o evangelho, mas também preparou o homem, formou o homem, combateu as injustiças. A justiça, inclusive criou oportunidades para que esses homens que irão fechados aqui à África se abrissem para o mundo, estudassem, e se calhar podemos até dizer que fruto dessa abertura conseguiram inclusive combater o, digamos assim, colonizador. É verdade. Será que temos hoje uma igreja que é precursora dos valores mais básicos da igreja, da Bíblia, sobre a humildade, a solidariedade, a justiça? A igreja atual, ela continua aprimando-se nesses valores? Pronto, o que podemos dizer é que, principalmente os novos movimentos religiosos, têm um grande divórcio com a história. É porque não conhecem praticamente a história. Não seguem um legado, principalmente os novos movimentos religiosos. Cada um abre a sua igreja como se fosse uma cantina, inventa o que bem lhe convém, os métodos que mais traem pessoas e praticamente totalmente divorciado dos valores que sustentam o próprio cristianismo. Eu quero dizer que a igreja é algo sério e quem decide brincar com o evangelho está a brincar com a sua própria vida, com a sua própria sorte. A presença da igreja até os nossos dias implicou muito derramamento de sangue. Mesmo na igreja mundial, assim como a igreja em Angola. Implicou muito derramamento de sangue. Muita gente deu a sua vida para que esse evangelho chegasse até hoje. Portanto, o evangelho de Cristo, ele tem cheiro de vida, mas também tem cheiro de morte para quem brinca com esse evangelho. O maior problema que temos hoje é uma grande crise de identidade. Hoje a mensagem que mais se assiste visa atrair multidões, mensagens de autoajuda, mensagens motivacionais, triunfalistas, promessas de prosperidade. Já não existe o evangelho da cruz. Nós cremos firmemente nos dons espirituais, entre eles os dons da profecia. Mas o que se chama hoje de profecia é uma palhaçada. Não tem nada de profecia. O que mais ocorre pelas redes sociais são escândalos proféticos, escândalos morais, espetáculos, acusações que separam pessoas, dividem famílias. Banalizou-se praticamente a fé. Criou-se uma mensagem atrativa, pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. O que determina a grandeza pela filosofia grega é o ter, é o ser, ter muito, vale muito.
tem pouco, vale pouco, não tem nada, não vale nada. O que é que determina pela filosofia cristã? Não é o ter. O critério do valor do cristianismo é a espiritualidade, é a moralidade, é o caráter, é a humildade. Mas é isso que não vemos nas igrejas. Qual é o grande homem de Deus? O que chega com um V8, é o que chega com um Volkswagen, um Lexus EV9 300, 2025. Quem é? O que chega com um Kia EV9, um iPhone Asus ROG Phone 8 Pro, um Magic Pro, Redmi K70 Ultra, o que carrega um saldo de 200 mil mensal. Vimos até na rede social essa exibição. A roupa, o terno mais caro, Swarthog Suite de 900 mil. Sabe que existe, hein? Swarthog Suite, 900 mil dólares. 900 mil dólares. Quem chega com isso é o cara, é o grande servo de Deus, é o abençoado. Um Alexander Moses Suite de 100 mil dólares. E daí por diante. Não há dúvida que estamos diante de uma grande crise de identidade. Dizemos ser cristão, mas na prática somos gregos. Aquele servo que tem uma igreja humilde, mas mesmo que estiver cheio do Espírito Santo, mesmo que for um homem humilde, servo de Deus, abnegado, mas não vale. Hoje o que vale é quem tem. Vale quem tem. Eu espero, quem pensa o contrário, que argumente. Eu vou buscar textos bíblicos. Sim. Vemos que Jesus, naquela época, a tradição era o servo lavar o pé do Senhor quando chegasse. E Jesus faz o contrário. Pedro não quis. E Jesus diz categoricamente a Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que é que Jesus quis dizer a Pedro? Com a filosofia que você tem sobre liderança, você vai ser líder. Vou partir. Mas com a filosofia que você sustenta, se eu não te lavar o pé, você não vai ser salvo. Por quê? Porque o Pedro sustentava a filosofia de que os servos é que tinham que lhe lavar os pés, o líder. Mas em Jesus a coisa é o contrário. Jesus, só eu te lavando é que você vai aprender a lição, que aqui a filosofia é outra, já não é grega. Então Jesus lhes diz: vocês me chamam mestre e senhor, eu vos lavo os pés. Então vocês também devem fazer o mesmo. Vemos em Lucas 9:46 uma discussão entre eles também. Jesus estava um pouco distante e eles começaram a discutir aqui entre nós quem é o boss. Não é isso? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? O boss aí. E Jesus, o omnisciente, sabia. Quando Jesus se aproxima deles, diz o quê? O que é que vocês estavam a discutir? Quem é o boss? Quem é o maior? E Jesus fez o quê? Foi buscar uma criança. E disse: aquele que não se converter, não se tornar como uma dessas crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Jesus estava a dizer que você, para crescer, ser grande no reino de Deus, você tem que descer.